Olá, tudo bem? Nós vamos começar hoje o nosso curso de Cálculo 1. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os números reais, sobre as funções, com o objetivo da gente entrar depois no conceito de limite e no conceito de derivadas. Chamo vocês aqui para que vocês possam acompanhar a aula aqui com a gente. Nós começamos falando inicialmente nos números reais. Gostaria de, antes de falar exatamente nos reais, chamar a atenção de alguns detalhes. O nosso curso aqui não vai procurar construir o conjunto dos números reais. Nós vamos, na verdade, vamos utilizar algumas propriedades que serão importantes para o estudo do cálculo 1. A gente não tem aqui o interesse de criar formalmente o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, nem o conjunto dos números reais. Nós vamos, na verdade, observar algumas propriedades que esses conjuntos têm e que nós vamos usar essas propriedades ao longo do nosso curso de cálculo, tá certo? O primeiro fato importante sobre o conjunto dos números reais é que existe uma relação bem interessante, tá certo? Se nós tomarmos aqui um eixo orientado, onde escolhemos arbitrariamente um ponto como sendo a origem desse eixo orientado, nós vamos atribuir a esse ponto o valor 0. E se nós tomarmos aqui uma determinada unidade de medida, né? Esse tamanho aqui do 0 a 1 é uma certa unidade qualquer, arbitrária aí que eu posso escolher ao meu bel prazer, existe um fato muito interessante com essa reta. É possível mostrar que todo e qualquer número real, nós podemos associar a esse número real um ponto ali naquela reta e vice-versa, certo? A todo ponto dessa reta nós podemos associar um número real, seja ele um número negativo, seja ele um número positivo, não interessa. Para todo número real existe um ponto associado nessa reta, certo? E para todo ponto dessa reta nós podemos associar um número real. Nós colocamos aqui alguns números, né? Colocamos aqui o 0, que eu já falei para vocês, como origem, coloquei aqui menos 1, coloquei 1, 2, 3, certo? Coloquei raiz de 2, que é uma velha conhecida dos nossos alunos. Coloquei aqui o nosso amigo π, o velho π, né? Certo? Aquela constante que tanto aparece na geometria e na trigonometria, o seu valor aqui, né? Aproximado, 3,1415926 reticências, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse número. Coloquei lá o menos 0,5, que é o número que está entre menos 1 e 0, e também aqui outra constante, certo? A base dos logaritmos neperianos. Se você nunca ouviu falar desse número, não se preocupe, nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre essa constante matemática, que é o número E, que tem um valor ali aproximado de 2,71828 reticências. Então, nesse primeiro ponto da aula, eu queria que vocês percebessem isso, né? Para todo número real, nós podemos associar um ponto dessa reta. E para todo ponto dessa reta, nós podemos associar um número real. Existe aí uma relação 1 a 1, né? Ponto, número real, ponto. Outra coisa interessante, os números reais, eles têm alguns subconjuntos que são importantes, que nós vamos manuseá-los com muita frequência. O primeiro subconjunto interessante do conjunto dos números reais é o conjunto dos números naturais. Eu enumerei aqui alguns números naturais. Esse conjunto eu vou representar por esse símbolo aqui, ó. Nem chamei atenção, mas o conjunto dos números reais nós vamos representá-lo por esse símbolozinho aqui, esse R, né? Meio que enfeitado. Aqui também um N meio que enfeitado. O conjunto dos números naturais seriam 1, 2, 3, 4, e aí vai, um conjunto infinito, né? Você teria o 5, o 6, o 7, e aí vai. Eu não sei se você está notando aí uma coisa interessante. Eu não coloquei aí o número 0, certo? Foi uma opção minha, certo? Alguns textos consideram o conjunto dos números naturais, incluindo o 0. Outros textos, dependendo da sua necessidade, da sua finalidade, não incluem o número 0. Eu fiz a opção aqui em colocar o conjunto dos números naturais sem o 0. Mas se você encontrar um texto lá que considere o 0 como sendo um número natural, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Eu apenas fiz a opção de escolher aqui como número natural aqueles números que a gente usa efetivamente para contar, né? Um objeto, 2 objetos, 3 objetos, mas nada impede que você defina o conjunto dos números naturais com o 0 ali sem problema nenhum.
Conjunto dos números inteiros, né? Os inteiros, na verdade, eles são uma ampliação dos naturais. Se você tomar os números naturais, ó, e acrescentar aqui 0, menos 1, menos 2, menos 3, né? Se você acrescentar aqui o 0 e os números inteiros negativos, você forma um conjunto mais amplo, chamado de conjunto dos números inteiros, que eu vou representar por essa letra Z também meio enfeitada, né? Dá para perceber que todo número natural também é um número inteiro. Na linguagem lá da teoria dos conjuntos, né? O conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Os números naturais, eles estão contidos, tá certo? Eles estão contidos, é esse o símbolo que nós utilizamos, né? No conjunto dos números inteiros, né? N aqui, ó, naturais, Z inteiros. Esse conjunto é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Esses dois conjuntos aqui, eles são bem simples de você observar. O primeiro conjunto interessante que nós temos aqui é o conjunto dos números racionais, né? Que eu estou representando ali por uma letra Q, uma letra Qzinha meio que enfeitada. O que são números racionais? Esses números eu já não vou enumerá-los, como eu fiz aqui, né? No conjunto dos números naturais e no conjunto dos números inteiros, certo? Os racionais eu já vou definir através de uma ideia, de um conceito aqui, certo? Os números naturais são todos os números, x, que podem ser colocados na forma de uma fração, de uma razão, P sobre Q. Agora, não é qualquer razão. É uma razão, é uma fração onde o numerador é obrigatoriamente um número inteiro. O P aqui, ó, é um número inteiro. E o Q também é um número inteiro. Só que o Q, ele é diferente de zero, porque nós não vamos poder fazer a divisão por zero. Então, todo e qualquer número que possa ser colocado nessa forma, onde P e Q são inteiros, e o Q é diferente de zero, ele será um número racional. A priori, você já percebe uma coisa. O que, professor? Você já percebe que, por exemplo, todos os números inteiros, certo? Todos os números inteiros, eles também são números, são números racionais. Todos os inteiros, eu disse correto, são números racionais. Por quê, professor? Porque, por exemplo, você pega o número 5 aqui, ó, você pega o 5, é fácil perceber que 5 pode ser escrito na forma 10 sobre 2, onde essa razão, ela é formada por dois números inteiros, que satisfazem essa condição aqui, né? Ó, o 10 é inteiro, né? E o 2 é inteiro e diferente de quem? De zero. Claro que o número 5 não tem apenas essa representação na forma de uma razão. Você também pode escrever aqui, caso você queira, por exemplo, 5 sobre 1, não tem problema. 15 sobre 3, 25 sobre 5, certo? Sem dificuldade nenhuma. Então, todos os números inteiros, eles podem ser escritos nessa forma. Se eles podem ser escritos nessa forma, todos os números inteiros também são números racionais, que você já percebe aqui, ó. Na verdade, o conjunto dos números racionais, o conjunto é uma ampliação do conjunto dos números, o quê? Dos números inteiros. Todo inteiro, antes de mais nada, é também um número racional. Na linguagem aí da teoria dos conjuntos, você teria o quê? Ó? Z está contido nos racionais, os inteiros estão contidos nos racionais. Z é um subconjunto de quê? Você pode escrever dessa maneira aqui. Só que tem um detalhe. Não apenas os inteiros, eles são racionais. Nós temos outros números que também são racionais. Por exemplo, todos os números decimais, certo? Eles são racionais, professores? São, vírgula. Se eles tiverem uma quantidade finita de casas decimais. Por exemplo, se você pegar 2,3, né, facilmente você percebe que isso aqui é 23 sobre 10. Ou seja, um número que tem uma quantidade finita de casas decimais pode ser escrito na forma de uma fração, certo? Você tira aqui a vírgula, coloca um número inteiro, sem a vírgula, e divide por uma potência de 10, onde o número de zeros que essa potência vai ter é exatamente igual ao número de casas decimais que você tem aqui. Eu tenho uma casa decimal, eu tenho 10. Se eu tivesse duas casas decimais, eu iria dividir por 100. Por exemplo, se você pega 1,27, né, você já percebe que isso é 127
Sobre quem, Augusto? Sobre 100. Isso aqui também é um número racional, haja vista que eu posso escrevê-lo nessa forma aqui, ó, onde o numerador é um número inteiro e o denominador também é um número inteiro, agora, diferente de quem? De zero. Agora, isso aqui são os decimais que têm uma quantidade finita de casas. Aqui eu só tenho uma casa, aqui eu tenho 2 casas decimais. Se eu tiver 3, se eu tiver 4, eu posso sempre escrevê-lo na forma de uma razão entre 2 números inteiros, com um denominador diferente de zero. Agora, a gente pode ter números que têm uma infinidade de casas decimais. Voltando aqui um pouquinho, eu tenho 2 aqui no quadro, ó. Eu tenho esse número π, certo? Esse número π, ele tem uma infinidade de casas decimais. E o número E aqui também, essa outra constante matemática, ela tem uma infinidade de casas decimais. O raiz de 2 também, é porque a gente não escreveu aqui, mas ele tem também infinitas casas decimais. Aí uma pergunta interessante, esses números aqui, tá certo? Eles são números racionais também, tá certo? Ou seja, os que têm uma infinidade de casas decimais são números racionais ou não? Nem sempre. Alguns são racionais e outros não. Os que são racionais são exatamente as dízimas periódicas. O que é isso, Augusto? É um número que tem uma infinidade de casas decimais. Só que essas casas decimais têm um padrão de repetição. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, 0,3333 reticências. Aqui você percebe que esse número ele tem uma infinidade de casas decimais, mas há um padrão de repetição, né? Você tem aqui, ó, 3, 3, 3, 3, 3, sempre se repetindo. Essa parte que repete na dízima periódica é chamada de período da dízima. Essa dízima aqui, ela tem período 3, por exemplo. Deixa eu colocar uma outra aqui, ó, 0,21 reticências. É outra dízima periódica. Só que nesse caso aqui, o meu período, a parte que se repete, tem 2 casas decimais. O total de casas é uma infinidade, mas eu tenho 2 casas que se repetem. Então essa minha dízima periódica, ela tem período quanto? Ela tem período 21. Professor, raiz de π, tá certo? Raiz de π não, desculpe, π mesmo, né? Certo? O π aqui, tá certo? Esse número aqui é uma dízima periódica? Não é. Agora, não dá para dizer só no olhar que esse número aí não é uma dízima periódica. Por quê, Augusto? Pelo seguinte, certo? Você tem aí 7 casas decimais. Nessas 7, você vê que não tem um padrão de repetição. Mas quem me garante, por exemplo, certo, que esse número aí comece a repetir as suas casas decimais a partir da posição 30 bilhões? Ou seja, o meu período aí vai ter 30 bilhões de algarismos. Pode acontecer? Pode. Não tem problema nenhum, não. Certo? Quem é que me garante isso? Veja que existe uma dificuldade a priori, a princípio, dado um número que tem uma infinidade de casas decimais, para você dizer que ela não é uma dízima periódica. Você tem uma dificuldade para fazer isso. Por quê, professor? Porque por mais casas que você coloque, tá certo? Nada lhe garante que não vá começar a se repetir lá na frente. Eu boto 1 milhão de casas, mas decimais, mas elas podem começar a se repetir com 2 milhões de casas, com 3 milhões, nada impede. Então esses números aqui, eles têm um probleminha para você identificar, tá certo? Se essas infinitas casas têm um padrão de repetição ou não. Geralmente, a gente prova isso por um outro caminho, não escrevendo o número. Aqui não, dá para a gente perceber que há padrões de repetição. Aqui é fácil de você perceber que você tem uma dízima periódica. Agora, quando não é dízima, é meio complicado, mas a gente vai até pegar alguns casos aqui para discutir com vocês. Agora, professor, eu percebo um fato interessante, Qual é? Certo? Os números inteiros são números racionais, né? Você pode facilmente escrever dessa maneira aqui. Os números decimais, também com a quantidade finita de casas, né, são números racionais. Facilmente você pode colocar nessa forma. Professor, e esses números aqui? A gente pode escrevê-los na forma de uma razão, satisfazendo essa condição, onde P e Q
são inteiros e o Q é diferente de zero, a gente tem condição de fazer isso? Tem. É possível mostrar que as dízimas periódicas, elas podem ser escritas dessa forma aqui. Agora, essa fração, essa razão que eu vou encontrar, que dá origem à dízima periódica, é chamada de geratriz da dízima periódica. Então, uma pergunta interessante. Qual é a geratriz dessa dízima periódica aqui? A dízima periódica 0,3333 reticências. Qual é a sua geratriz? A gente pode achar essa geratriz usando um artifício bem interessante. Por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse calcular a geratriz dessa dízima. 0,333 reticências. Certo? Olha o que é que eu posso fazer aqui. Vou chamá-la de x. X é a geratriz que eu estou procurando. Vou multiplicar essa igualdade que eu tenho aí por 10. Quando eu faço isso, certo? Essa vírgula, ela corre uma casa aqui para a direita. Multiplicar por 10, na verdade, é jogar essa vírgula para cá. Eu passo a ter 3,333 reticências. Né? O que é que acontece aqui? Eu posso aqui usar um pequeno artifício. 10 vezes x é igual a isso aqui. Isso é 3 mais, eu vou separar aqui a parte inteira da parte decimal. É 3 mais 0,333 reticências. Certo? O que é que ocorre aqui, Augusto? Você vai perceber que essa parte decimal que apareceu aqui, ó, essa parte decimal que apareceu aqui, é o próprio x que eu tenho lá no início. É o próprio x. Então aqui, ó, vou chamar isso aqui de x novamente, né? Ó, esse camarada que reapareceu aqui é x. Joga nesse x para o lado de cá, ó, 10x menos x vai ficar o quê, hein? 9x igual a 3. X é igual a 3 sobre 9. Isso aqui eu posso simplificar. Eu posso simplificar, isso aqui vai dar 1/3. Né? Eu vou aqui dar uma simplificadazinha, ó, isso aqui é igual a 1/3. Mas eu queria que vocês observassem aqui um fato interessante. Né? Nesse 3 sobre 9 aqui, veja, 3 aqui é exatamente o meu período, ó. É a parte que está se repetindo, 3, 3, 3, 3, dividido por 9. Por exemplo, se eu pegasse essa outra dízima aqui, ó, 0,21212121, como é que eu vou fazer aqui? Mesmo jeito, ó. Vou chamar isso aqui de x, x é 0,212121 reticências, certo? Vou multiplicar aqui, certo? Só que eu não vou mais multiplicar por 10. Eu multipliquei por 10 aqui, tá certo? Porque o período só tinha uma casa aqui. Desculpe, só tinha um algarismo, não tem infinitas casas, só tinha um algarismo, o período é 3. O meu período aqui tem infinitas casas, mas o meu período aqui, ó, parte decimal tem infinitas casas. O meu período tem quantos algarismos aqui, hein, pessoal? 2. Então, interessante seria eu puxar essa vírgula para cá. Como é que eu faço isso? Não, é multiplicando por 10. Se vocês estivessem aqui comigo, vocês dizem, professor, você tem que multiplicar por 100. Né? Por quê? Porque multiplicando por 100, eu jogo aqui, ó, a vírgula 2 casas para a direita. Eu passo a ter 21 reticências. O que ocorre aqui? Eu posso mais uma vez, certo? Eu posso mais uma vez separar aqui, ó, a parte inteira, 21, da parte decimal. O que é que vai ocorrer aqui, Augusto? Quando você faz isso, reaparece aqui o quem? Reaparece o x, ó. Você passa a ter 21 mais, o que é isso aqui, ó? É o que eu chamei de x. Jogando para lá, 99x é igual a 21. X é igual a quanto, Augusto? A 21 sobre 99. Tá? Dá para simplificar? Dá para simplificar por 3, eu acho. Fica 7 sobre quanto aqui, hein? Sobre 33. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte detalhe. Olhe bem, quando eu for achar, certo? Quando eu for achar a geratriz de uma dízima que só tem um algarismo no período, aqui é 0, e só tem um algarismo no período, olha o que é que terminou aqui, ó, 3 sobre 9. Quando eu vou achar, ó, a geratriz de uma dízima, que tem um 0, e o período tem 2 algarismos, ficou quanto aqui, turma? Antes de simplificar, 21 sobre 99. Certo? Esse padrão se repete. Se você tivesse aqui, por exemplo, 3 algarismos
no período, 3 algarismos se repetindo, você não iria multiplicar por 100, você iria multiplicar por 1000. E ao invés de ficar 99, ficaria 999. Então, por exemplo, essa geratriz aqui, ó, dessa dízima aqui, 158. 158, o período é aqui 158. Qual é a geratriz dessa dízima aqui? Não tem trabalho nenhum, não. Essa vai ser quanto? 158 sobre o quê? Sobre 999. Lógico, se você fizer esse mesmo procedimento que a gente fez, você chega exatamente a essa razão aqui. Se você pega essa aqui, ó, 0,71, tá? Isso aqui, qual vai ser a geratriz dessa dízima aqui? Vai ser quanto? Vai ser 71 sobre 99. Se você souber desse detalhe aqui, isso que a gente mostrou a vocês, que para você achar a geratriz basta repetir o período, né? E dividir por uma quantidade de noves, que corresponde exatamente à quantidade de algarismos que você tem no período. Por exemplo, eu tenho um algarismo, coloquei um 9. Aqui eu tenho 2 algarismos no período, coloco 99. Aqui eu tenho 3 algarismos, coloco 999. Se você perceber isso aqui, você será capaz de achar a geratriz de qualquer dízima, seja ela simples ou seja ela mais complicada. Agora, esse trabalho que eu fiz aqui, pessoal, só vale se você tiver sempre aqui, ó, 0, alguma coisa. 0, certo? Alguma coisa que eu digo é a dízima, né? 0, a dízima periódica, certo? 0, a dízima periódica. Se nós tivermos esse padrão aqui, você pode achar a geratriz da dízima dessa maneira. Fiz o cálculo no primeiro exemplo, no segundo, mas a partir do terceiro eu nem mais fiz o cálculo. Eu já sei o que é que vai acontecer. Aí você pergunta, Augusto, e se eu pegar uma dízima mais complicada? Vamos ali no começo, certo? Vamos ali no início do quadro, para a gente pegar aqui outros exemplos. Por exemplo, se eu tivesse essa dízima aqui, certo? Veja bem comigo aqui, ó. 2,15, não vou complicar logo aqui, não, vou. 5, reticências, certo? Essa dízima aqui, ela é bem interessante, certo? Vou apagar um pouquinho mais aqui. Ela é bem interessante porque o que é que ocorre aqui? Você não tem apenas a parte que se repete, você tem aí uma parte que não se repete. Você tem aqui, ó, 2, certo? Que não se repete, e a parte aqui que se repete. Então, como é que a gente faz isso aí, Augusto? Ora, eu sei, turma, o seguinte: se fosse 0,5555 reticências, qual seria a geratriz dessa dízima aí? Seria quanto, hein, pessoal? 5 sobre 9, tá? Isso aí eu sei. Se fosse isso aí, seria 5 sobre 9. Então, vamos caminhar na tentativa de chegar a isso aqui. É difícil, Augusto? Não. Ó, basta você separar primeiro, certo? A parte que não está se repetindo, 2,1, mais 0,0555 reticências. Você separa a parte que não repete, né? Aquela parte que está se repetindo. Mas, Augusto, veja bem, ó, o 5 aqui, ó, o primeiro 5 é na segunda casa decimal. Porque tem um 1 aqui ainda, 2,1 mais isso aqui. E agora, isso eu não sei, Augusto, eu sei isso aqui. Isso aqui eu sei. Se o 5 fosse logo aqui, eu saberia. Como é que eu faço aqui? É fácil, veja bem. Vou colocar aqui embaixo para vocês verem. Se isso aqui fosse 0,555 reticências, né? Isso aqui seria igual a 5 sobre 9, né? Se você tivesse a repetição a partir já dessa casa, você teria 5 sobre 9. O que é que acontece? Eu preciso sair daqui para cá, né? Eu não posso usar isso aqui, né? Porque o que eu tenho aqui não é isso, que seria 5 sobre 9. Eu preciso, tá certo? Utilizar esse rapaz aqui. Vamos ver como é que a gente faz. Primeiro, 2,1 é o que, Augusto? 2,1 é 21 sobre quem? Sobre 10. 21 sobre 10. Mas, o que é isso aqui? Se fosse assim, 5 sobre 9. Mas é 0,05, tem um zerozinho aqui que não aparece aqui.
que é que eu faço? É como se essa vírgula estivesse aqui, ó, e se deslocasse uma casa para a esquerda, ó, uma casa para a esquerda. Para você, vamos voltar aqui, que eu acho que tem alguns, está aqui. Ó, para você deslocar uma casa para a direita, você multiplica por 10. Se fosse o contrário, tá certo? Você iria dividir por 10. Então, o que é que ocorre aqui, ó? Veja bem. Esse rapaz, eu sair daqui e chegar aqui, é como se essa vírgula tivesse andado uma casa para a esquerda, ó. Tivesse andado uma casa para a esquerda, ou seja, é como se esse rapaz tivesse sido dividido por 10. Só que dividir ele por 10, certo? Ele ficaria sendo 5 sobre 90. Dividir isso aqui por 10 é, na verdade, acrescentar um zero aqui, ó. E se fosse dividido por 100, Augusto, ficaria 900. Se fosse dividido por 1.000, 9.000. Dividido por 10, onde tem o 9, fica o quê, hein? 90. Então, esse rapaz vale 21 sobre 10, esse aqui vale 5 sobre 90. Aqui você pode tirar o mínimo, veja bem comigo aqui, ó, 90. 90 por 10 dá 9, né? 90 por 10 dá 9, vezes isso aqui, vezes 21, dá 189, mais 90 por 90 dá 1, vezes 5 dá 5. Isso é igual a quanto, Augusto? Isso é igual a 194 sobre 90. 194 sobre 90. Dá para dar uma simplificadazinha por 2. Isso aqui é 97 sobre 45, certo? 97 sobre 45. Augusto, uma pergunta interessante. Você fez essa operação aqui, ó, certo? Tirou o mínimo, tal, e no final você simplificou, certo? Eu observei que 5 sobre 90, dá para eu ter dado uma simplificada aqui, logo, certo? Se eu tivesse simplificado aqui logo, isso aqui por 5, isso aqui por 5, ficaria 1 sobre 18, se eu tivesse simplificado isso aqui. Chegaria a mesma resposta? Chegaria a mesma resposta. Por exemplo, qual é a geratriz dessa dízima aqui? Preste atenção todo mundo, devagarzinho aqui. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Qual seria a geratriz dessa dízima? 1,23535 reticências. Qual seria a geratriz dessa dízima? Não tem complicação. Será 1,2 mais quanto? Me ajude aí. 0,03535 reticências, né? Isso aqui é fácil, né? 1,2 é 12 sobre quem, Augusto? Sobre 10 mais, né? Isso aqui não sei, isso aqui eu saberia se fosse como, diga aí para mim, 0,35 reticências. Se fosse assim, qual seria a geratriz disso aqui? 35 sobre 99. Só que quando eu voltar para cá, o que é que acontece quando eu volto para cá? É como se eu tivesse pego esse rapaz e jogado numa casazinha aqui para a esquerda, ó. Essa vírgula estava aqui, vem uma casa para a esquerda. Para você voltar a vírgula aqui, você tem que dividir isso aqui por quanto, hein? Por 10. Você teria que dividir por 10. Dividir por 10, isso aqui é o quê? É ficar 990 aqui embaixo. Então, esse rapaz é 35 sobre 990. Tranquilo? Vou dar uma apagadinha aqui. Ver se dá para a gente terminar nesse trecho aqui, ó, certo? Você tira o mínimo. Aqui, inclusive, dá para simplificar por 5, se você quiser. Aqui dá para simplificar por 2, mas eu vou deixar para o final, né? Fica 990, né? Por 10 fica 99, vezes 12. 99 vezes 12, Augusto, daria quanto? Daria 1.188. 1.188, né? Isso, por isso aqui dá 99. 99 vezes 12 dá 1.188, mais isso aqui 35, né? Fazendo a continha aqui, eu teria 999, o denominador, e o meu numerador seria 1.223. Deixa eu conferir direitinho, ver se eu não errei. 3 a 1, 9, 12 a 1, 2, tal. Que se você quiser dá para dar uma simplificada aqui, dá para simplificar isso aqui por 3, mas o que está valendo aqui, na verdade, é a ideia. Então, dando uma resumida nessa primeira parte aqui da aula,
certo? Não esqueça, o conjunto dos números reais preenche inteiramente, completamente uma reta. Para todo número real, eu tenho um ponto da reta. A gente começou falando nisso, certo? E para todo ponto da reta, eu tenho um número real, certo? O conjunto dos números reais tem alguns subconjuntos interessantes. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais, certo? Os naturais e os inteiros, eles são imediatos, não tem muita dificuldade não, certo? E você ampliando os naturais, você chega aos inteiros. Os racionais é o primeiro conjunto interessante que a gente tem aqui, ele é uma ampliação dos inteiros. Um racional é quando você pode escrever um número na forma de uma fração, onde o numerador é um número inteiro, o denominador, diferente de zero, é também um número inteiro. Todo número que pode ser colocado nessa forma, ele é um número que é um número racional. Agora um detalhe, certo? Quais são os números racionais? Os inteiros são racionais, os decimais com uma quantidade finita de casas, como por exemplo, 1,2, ó, tá certo? 12 sobre 10, isso aqui é um número racional, e as dízimas o que? Em periódicas, que nós aprendemos como é que elas podem ser transformadas em uma fração geratriz. Agora a pergunta, fica por aí, naturais, inteiros, racionais? Não. A gente tem ainda alguns números para preencher isso aqui e chegar aos reais. São exatamente os números irracionais. Vamos falar um pouquinho sobre os irracionais? Falamos já sobre os números naturais, sobre os números inteiros, sobre os números racionais. Mas para completar o meu conjunto dos números reais, a partir dos racionais, tem uma última ampliação aqui. Além dos números racionais, os reais, eles também são formados pelos chamados números irracionais. O que são os números irracionais? São números que têm uma quantidade infinita de casas decimais, como por exemplo, o π, que a gente já falou, o e, que é a base dos logaritmos neperianos, a raiz quadrada de 2, o logaritmo, por exemplo, de 2 na base 10. Esses números eles têm uma infinidade de casas decimais e essas casas não têm um padrão de repetição, não formam dízimas periódicas. Só que a gente já disse, né? Não é fácil você perceber isso. Por quê? Porque por mais casas decimais que eu utilize para escrever o número π, pode ser que a minha repetição só comece depois. Por exemplo, log de 2 na base 10 aqui, você pode ter a representação desse número com 20 milhões de casas decimais e ela pode começar a se repetir depois de 30 milhões de casas, né? Então, para você observar que esses números eles têm uma quantidade infinita de casas decimais e que não tem um padrão de repetição essas casas, que você não tem uma dízima periódica, que na verdade você tem números irracionais, isso aqui é feito de uma forma indireta, não é feito observando as casas decimais. Eu vou aqui mostrar para vocês, por exemplo, daqui a pouco, porque é que esse número aqui é um número irracional, certo? E eu não vou examinar as suas casas decimais, porque eu não tenho como fazer isso. Porque por mais casas que eu examine, a repetição poderia começar depois. Então, os números reais, eles são compostos pelos números racionais, acrescido desses números que são chamados de números irracionais. A gente listou aqui alguns que são interessantes, mas durante o curso vão aparecer muitos e a gente vai citando aí para vocês. Eu vou pegar aqui e mostrar para vocês que, por exemplo, log de 2 na base 10 é um número irracional. Só que para provar isso, eu vou usar uma técnica que a gente chama de redução ao absurdo, né? É uma técnica de demonstração. Como é que essa técnica funciona? Você tem uma determinada premissa, certo? Que você quer demonstrar. E você não tem, a priori, como demonstrar essa premissa diretamente. Então você faz o seguinte, você pega a negativa dessa premissa, certo? E assume, isso aqui significa negação de P. Você assume que essa negação é verdadeira. Você quer provar que verdade é isso aqui. Mas você assume que isso aqui, certo? É uma sentença verdadeira. E mostra que se você assumir isso aqui como verdade, você é conduzido a um absurdo, a uma situação absurda. Lógico, se você é levado a uma situação absurda, certo? Essa sentença ela é falsa e essa aqui ela vai ser o quê? Vai ser a verdadeira, que eu queria provar.
Então, a priori, eu pego a negativa da premissa e suponho que ela é verdadeira e mostro que isso me conduz a um absurdo. Se me conduz a um absurdo é porque essa sentença aqui é falsa e a premissa lá original é que é o quê, hein? A verdadeira. Essa técnica aqui, a redução ao absurdo, ela é utilizada lá no ensino médio, no antigo ensino de segundo grau, ela é utilizada lá quando a gente está estudando conjuntos. A gente aprende lá no ensino médio que o vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. O vazio ele está contido em qualquer conjunto. E a demonstração que os livros geralmente trazem para isso é através da redução a absurdo. Vou fazer aqui essa para vocês verem. Por exemplo, eu quero provar que o vazio está contido em qualquer conjunto A. Isso é o que eu quero provar. Eu quero mostrar que isso aqui é verdade, que o vazio está contido em qualquer conjunto A. Isso aqui é qualquer que seja o conjunto A. Eu não consigo fazer uma demonstração direta, então eu imagino o seguinte, que o vazio não está contido em A, certo? Eu imagino exatamente a negativa disso. Eu quero provar isso, mas imagino a negativa, né? Não P aqui, ó, a negação de P. Assumo que essa negativa, ela é o quê? Ela é verdadeira. E mostro que se eu fizer isso, eu sou conduzido a um absurdo. Qual é o absurdo que eu sou conduzido aqui quando eu faço essa suposição? É o seguinte, para um conjunto não estar contido no outro, é necessário que esse conjunto tenha pelo menos um elemento que não seja elemento desse outro. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, com vocês, se eu pegar esse conjunto aqui, ó, AB, ele não está contido em ACD, por exemplo. Ele não está contido. Por quê? Porque ele tem pelo menos um elemento, basta um, que não é elemento do outro. Então, para um conjunto não estar contido, se faz necessário, não está contido em outro, que ele tenha pelo menos um elemento que não seja elemento do outro. Então, aqui o que é que vai acontecer? Se isso aqui for verdade, tá certo? Eu vou chegar à conclusão que o vazio, o conjunto vazio, tem um elemento que não é elemento de A. Ou seja, se isso for verdade, tá certo? Existe um X pertencente ao vazio, tá certo? Tal que X não pertença a A. Eu vou chegar a esse fato aqui. Só que isso é um absurdo. Por quê? Porque o conjunto vazio não pode ter elemento. Né? Vazio não tem nenhum elemento. Para que isso aqui seja verdade, né, seria necessário que... Opa, existe aqui, eu botei não existe. Deixa eu fazer a correção aqui. Seria necessário que existisse. Eu botei não existe, aquele símbolo é não existe. Seria necessário que existisse um elemento X pertencente ao vazio, tal que X não pertencesse a A. Só que o vazio não pode ter elemento. Logo, isso aqui me leva a quê? Me leva a um absurdo. Né? Se me leva a um absurdo, significa dizer que essa sentença aqui, ela é o que, Augusto? Ela é verdadeira. Então, o vazio está contido em qualquer conjunto A. Haja vista, né, que a negativa leva-me a um absurdo. Então, isso aqui é falso. Verdadeiro é isso aqui. Vou usar essa mesma técnica para mostrar, por exemplo, que log de 2 na base 10 é um número irracional. Vou mostrar que esse nosso amigo aqui é um número irracional. Como é que você pode fazer isso? Só lembrando aqui para vocês, log de 2 na base 10, certo? É aproximadamente 0,30103 reticências. Aqui eu escrevi 5 casas decimais, podia escrever 500. Não dava para você dizer, senão não vai aparecer uma dízima periódica aqui. Não tem como dizer, por mais caso que você escreva, a dízima pode começar depois. A repetição pode começar depois, então não adianta. Mas log de 2 na base 10 é aproximadamente igual a isso aqui. O que é que eu vou fazer? Eu quero provar, certo? Eu quero provar que log de 2 na base 10, tá certo? É irracional. É irracional. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a negativa aqui, ó. Eu vou assumir o contrário. Eu vou assumir que log de 2 na base 10 é um número racional, né? Ou seja, eu vou assumir que log de 2 na base 10 é um número racional. Lembrando que nesse caso aqui, P pertence aos inteiros, né?
e Q também pertence a quem? Aos inteiros, né? Sendo diferente de zero. Aqui, inclusive, por comodidade, né? Como eu sei que o log de 2 na base 10 é esse número aqui, ó, é um número positivo, eu posso até assumir aqui que o P é positivo e o Q é também positivo, que positivo por positivo, certo? Vai dar esse resultado aqui positivo, caso exista. Então aqui eu poderia até considerar só os números positivos aqui, certo? Aqui até nem zero mas tudo bem, não tem dificuldade. Então pegar aqui só inteiros positivos, e esse aqui sem ter o zero. Lógico, quando eu digo inteiros positivos, já exclui o zero. Então, eu vou provar a vocês que se isso aqui acontecer, eu sou conduzido a um absurdo. Ou seja, log de 2 na base 10 não é um número racional, porque se ele for, eu sou conduzido aqui a um absurdo. Como é que você vai fazer isso aqui, Augusto? Fácil. Eu vou usar aqui a propriedade dos logaritmos. Em todo logaritmo, esse número aqui, que a gente chama de logaritmando, é igual a base elevada a isso aqui, né? Então, eu vou ter 10 elevado a P sobre Q é igual a 2, né? Eu vou ter essa expressão aí, ó. 10 elevado a P sobre Q é igual a 2. Aqui eu vou fazer o seguinte. Elevar aqui ambos os lados a Q. Não altero a igualdade. Não é que eu não altere a igualdade. Eu continuo tendo uma igualdade, né? Pode ser até outra igualdade, mas eu continuo tendo ainda uma igualdade. Então, elevei isso aqui a Q, elevei isso aqui a Q. Aqui eu posso cortar, fico que 10 elevado a P é igual a 2 elevado a Q, certo? Isso aqui, sendo P um número inteiro positivo e Q um número inteiro positivo, isso aqui não pode ocorrer. Isso aqui é um absurdo. Essa igualdade não existe. Sabe por quê? Porque 10 elevado a um número inteiro, sem ser zero, porque se aqui fosse zero, eu teria o resultado disso aqui sendo zero, e o logaritmo não é zero, né? Então, eu já descartei a possibilidade do P ser zero. Se eu tiver isso aqui elevado a um número positivo, 10 elevado a 1 é 10, 10 ao quadrado é 100, certo? 10 a terceira é quanto, Augusto? É 1000. Sabe o que é que acontece com todos esses números dessa forma aqui, com o meu P inteiro aqui? Todos eles terminam em zero. Tá? Todos esses números aqui terminam em zero. E se eu pegar isso aqui, ó, 2 elevado a Q, se eu pegar aqui, ó, 2 elevado a Q, por exemplo, 2 elevado a 1 dá 2, 2 a segunda dá 4, 2 a terceira dá 8, 2 elevado à quarta dá 16, certo? 2 elevado à quinta dá 32, 2 elevado à sexta dá 64, e aí vai, né? Esse número aqui, 2 elevado a Q, ou termina em 2, ou termina em 4, ou termina em 8, aqui seria 128 o próximo, ou termina em 6. Então, enquanto esse rapaz só termina em 0, esse aqui termina em 2, 4, 8 ou 6. Quando é que um número terminado em 0 vai ser igual a um número, certo? Terminado em 2, 4, 6 ou 8? Quando? Jamais. Então, essa igualdade não pode acontecer, certo? Para esses valores de P e Q, isso aqui não pode ser igual de jeito nenhum, de forma nenhuma. Ou seja, esse resultado aqui é um absurdo. Logo, isso é um absurdo, isso aqui é o que é falso. Isso aqui é o que, pessoal? É verdadeiro. Ó. Provamos que log de 2 na base 10 é o que? É irracional. As demonstrações que os números são irracionais, elas são feitas por técnicas indiretas. Você nunca examina as casas decimais. Você faz coisas como eu fiz aqui. Lógico que essas demonstrações, algumas são muito complicadas, outras são mais simples e outras nem se sabem. Existem números que hoje mesmo nós não sabemos ainda se eles são números racionais ou são números irracionais. Não existe ainda uma técnica para demonstrar se aquele número lá é racional ou é o que? Irracional. Mas o que vale aqui para a gente é o seguinte: esses números naturais, inteiros, racionais, irracionais, formando os reais, esses números eles preenchem inteiramente uma reta. Como a gente disse no início da aula, né? Para todo número real eu tenho um ponto da reta.
e para todo ponto da reta eu tenho um número Q, um número real, tá certo? No nosso próximo contato, eu vou mostrar a vocês algumas operações que nós vamos fazer com esses números reais, na verdade, com subconjuntos reais. Vamos ver algumas operações, vamos ver algumas representações e vamos passar também para o plano cartesiano. Vamos sair da reta, certo? E vamos para o plano, vamos colocar uma outra reta perpendicular e ver o que é que acontece.